Pessoal, eu quero continuar pensando com vocês um pouquinho daquilo que a gente começou no domingo, que é exatamente falar sobre os pensamentos. Para uma vida vitoriosa, é preciso pensar certo. Há pessoas que têm uma vida derrotada, têm uma vida fragilizada, têm uma vida truncada, exatamente porque pensa erroneamente. Veja que a derrota de Adão e Eva começou exatamente no campo da mente. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. E aí, pensando errado sobre aquilo, pensando de acordo com a sedução de Satanás, eles trouxeram prejuízos, né? Como o texto fala, trouxeram maldições sobre a sua vida. Cristo, ele veio conquistar a nossa vitória contra esse estrago que o maligno fez. A vitória é nossa, mas não é automática. É preciso uma resposta de fé. E o que é fé? Fé é responder positivamente ao pensamento de Deus. Deus diz que é, então a gente por crer fala é. Deus diz sim, a gente por crer diz sim. Deus diz não, a gente por crer também diz não. Por isso, você precisa monitorar os seus pensamentos. Você precisa colocar câmeras de vigilância e não permitir que qualquer pensamento invada o campo da sua mente. A gente leu no domingo, e eu quero repetir Filipenses 4:8, onde Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha lá, Paulo fala de uma série de características e de qualidades que devem ocupar o nosso pensamento. Isso significa que o contrário disso deve ser extirpado do nosso pensamento. Você deve monitorar a tua mente para que não se estabeleça pensamentos como mentira. E aí eu uso também a palavra ilusão, porque a mentira é o contrário da verdade e a ilusão também é o contrário da verdade. E a gente está no meio de uma sociedade que tem um monte de mentiras e um monte de ilusão. Isso a gente tem no campo do entretenimento, né? As novelas com as suas ilusões e muitas vezes noticiários ou mesmo campanhas políticas e tal com as suas mentiras. O contrário de tudo aquilo que é respeitável é aquilo que é baixo, que é vil, infame. O pensamento que é baixo, o pensamento que é de coisas que são não respeitáveis, que são vis, que são infames, deve ser impedidas de entrar na nossa mente. E a gente vive numa sociedade que brincadeira, né? Basta você ouvir aí algumas músicas, alguns funks, ou você assistir alguns stand-ups para você ver o tipo de baixeza, de vilidade e de infâmia que... vilidade não, vileza e infâmia que está ali naquele tipo de entretenimento. Fala também daquilo que é puro, e o contrário de puro é aquilo que é impuro, aquilo que é falsificado, aquilo que é contaminado. A Bíblia fala, aquilo que é puro deve ficar na sua mente, aquilo que está misturado, sabe? Uma palavra de Deus misturada com o conceito do mundo, uma verdade misturada com a mentira, aquilo que é impuro. Fala também daquilo que é justo, daquilo que é certo. O contrário do justo é o injusto, é o iníquo. Aquilo que é injusto, aquilo que é iníquo, sequer pode entrar na sua mente e achar lugar na sua mente. Fala também de tudo aquilo que é amável. O contrário de amável é indelicado, grosseiro. Aquilo que é indelicado e grosseiro não deve encontrar lugar nos seus pensamentos. Fala daquilo que é de boa fama. O contrário de boa fama é má reputação, é má fama. Há muito pensamento nosso
E a sociedade que nos cerca tem muito pensamento que é pensamento de má fama, de má reputação, de coisas que não devem ser guardadas por nós. E olha, a nossa natureza humana, ela gosta de uma historinha blasfema, de uma historinha baixa, vil, uma historinha de má reputação de alguém. A gente precisa tomar cuidado com estes pensamentos. O texto continua dizendo: se alguma virtude há. Então, aquilo que tem virtude, o que é o contrário de virtude? O contrário de virtude é mácula, mancha, vício, né? Então você pensa assim: amor é virtude, ira é vício, no sentido de contrário de virtude. Tudo aquilo que é o contrário da virtude, a gente não deve acoitar na nossa mente, a gente não deve receber e manter aqui dentro. Aí continua dizendo: se algum louvor existe. Louvor é elogio. Qual é o contrário de louvor? É depreciação, é rebaixamento. Todo pensamento de depreciação, de diminuição, de rebaixamento, a gente deve rejeitar. Então o versículo fala: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O contrário disso, você não deve permitir que ocupe os seus pensamentos. Agora, a questão que você tem que entender é o seguinte: o que ocupa os teus pensamentos é responsabilidade somente tua. Se alguma coisa entra na tua mente e faz morada na tua mente, a responsabilidade é somente tua. Satanás, ele pode insinuar, ele pode seduzir, ele pode sugerir, mas a autoridade sobre os teus pensamentos está contigo, está com você. Cabe a você monitorar e permitir que um pensamento entre ou rejeitar para que este pensamento não entre. Guarde isso. A autoridade sobre os teus pensamentos está com você. É responsabilidade tua abrir as portas ou fechar as portas para qualquer tipo de pensamento. Abrir para os pensamentos, como Paulo fala em Filipenses 4:8, ou fechar para o contrário destes pensamentos que aparecem em Filipenses 4:8. Olha lá, tais pensamentos, os pensamentos negativos, os pensamentos que não devem ocupar a tua mente, eles marcam negativamente o teu cérebro. Marcam. Eles deixam uma marca. Existe algo físico que o pensamento tóxico, o pensamento ruim, faz no teu cérebro. Ele marca negativamente o teu cérebro. Ele cria uma realidade física lá no teu cérebro. E por causa disso, ele bloqueia as tuas boas soluções. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer dar para você uma mente clara, uma mente aberta, para você ver as coisas, para você encontrar resposta, para você oferecer soluções. Mas aí está lá você com aqueles pensamentos negativos, a tua mente travada, você não consegue pensar, você não consegue responder, você não consegue clareza, e aí você vai cada vez se enrolando mais. É uma mente bloqueada. Em Provérbios 4:23, Salomão fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na psicologia hebraica, coração não é a sede dos sentimentos, é a sede da personalidade, né? E aí ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E aí a gente poderia traduzir isso numa linguagem mais do nosso tempo, dizendo: olha, é do teu cérebro que vão sair as respostas. Se você não guardar isso aqui, se você não guardar o que está entrando aqui, as fontes vão ser fontes amargas. E ela vai amargar tudo aquilo que está na sua vida. E aí, esses pensamentos tóxicos, eles interferem na tua saúde.
Provérbios 4, no mesmo livro, no mesmo capítulo, versículos 20 a 22, Salomão fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Aquilo que a ciência, que a medicina vai descobrindo, né, e vai explicando, descobrindo não, porque isso já se sabe muitas vezes, que pensamentos ruins, eles prejudicam a nossa saúde, mas vai explicando, a partir desse estudo neurológico, estudo do cérebro, a partir de exames de imagem, vai explicando tudo isso. A Bíblia já está falando, a Bíblia fala que se você pega a verdade de Deus e você guarda com você, você traz esse pensamento para dentro de você e você retém isso, e isso é saúde para os teus ossos, é saúde para o teu corpo. E o contrário é verdade? É verdade. Que se você traz aquilo que é negativo, aquilo que é mentiroso, aquilo que é injusto, aquilo que é baixo, vil, aquilo que é ilusório, o teu corpo, ele vai receber esse tipo de consequência também. Então, pensamentos ruins interferem na saúde. Pensamentos ruins influenciam o próximo. E você sabe o que é isso. Você já chegou em lugares, chegou uma pessoa, a gente fala, nossa, fulano é de baixo astral. Pelo amor de Deus. As coisas que fulano fala, sabe, o clima dele, a postura do corpo, a voz, nossa, é muito ruim. Nossa, quando fulano chega, o ambiente... Você sabe o que é isso. O problema é quando você, como crente em Cristo, como agente do reino de Deus, por ter mantido pensamentos, chega num lugar e alguém fala, nossa, é muito ruim quando fulano chega, a fala dele é uma fala negativa, é uma fala briguenta, é uma fala ruim. Jesus, quando chegava no lugar, não era esse tipo de reação que as pessoas tinham. Na verdade, as pessoas se aglomeravam ao lado dele, porque o que Jesus Cristo tinha era muito bom. Então, o pensamento ruim influencia o grupo social que você está. E você, como servo de Deus, precisa ser uma influência positiva, precisa ser sal da terra e luz do mundo. E não vai conseguir ser, se você tiver com seus pensamentos congestionados, né? E o que é triste é que esses pensamentos negativos, eles degeneram as próximas gerações. A palavra de Deus já fala da maldição que vem até terceira e quarta geração. Hoje, a neurologia explica que quando se tem pensamentos tóxicos que modificam o DNA da pessoa a partir das proteínas que aqueles pensamentos geram, a partir de todo o movimento no corpo, modifica o DNA, e aquele DNA modificado, ele vai para a geração seguinte. Ele é uma maldição, é um mal que fica liberado na geração seguinte. Então, pessoa que tem pensamentos errados acerca da vida e que modificam o seu corpo por causa dos pensamentos errados, acabam interferindo nas gerações seguintes também por causa disso. Olha, o discípulo de Jesus, muito antes de ter uma atividade religiosa, deve ter uma mente cativa a Cristo. A atividade religiosa, ela se dá no domingo, às vezes meio de semana, mas a mente cativa a Cristo é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, é a vida inteira. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele fala assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Então são armas divinas. Então são anjos. São milagres. Que armas são essas com as quais lutamos? E aí ele continua no versículo 5. Destruímos argumentos
e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O campo de batalha é a mente. É onde você vai, por pensar de acordo com a palavra de Deus, você vai destruir argumentos, destruir raciocínios, destruir ideias humanas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é bem assim, a palavra de Deus falou, mas não é bem assim, Deus disse, mas não é bem assim. Toda pretensão, todo orgulho. E levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É aí que o reino de Deus acontece. O reino de Deus acontece quando você pega o seu pensamento e leva o seu pensamento cativo a Cristo. E a partir do seu pensamento cativo a Cristo, a sua vontade, as suas ações, o seu comportamento vão ser um desdobramento normal, natural dessa mente, deste pensamento que está cativo a Cristo. Já falei isso no domingo e repito, faça deste um alvo para o novo ano, um alvo de uma ação constante, de monitorar os pensamentos que chegam até você, para não permitir que os pensamentos que não passam pelo crivo de Filipenses 4:8 façam morada dentro de você. Eles cheguem, mas você os tire, não os aceite, para que você possa ter uma vida de relacionamento intenso com Deus, uma vida de saúde, uma vida de respostas criativas, uma vida de relacionamento com as pessoas que seja agradável. Você seja aquela pessoa que vai sendo um instrumento no avanço do reino de Deus. É isso que eu queria dizer para você hoje. Deus te abençoe. É o nosso último encontro de quarta-feira de 2021, né? E eu quero que você leve isso no seu coração. Deus te abençoe.